A Polícia Federal deflagrou hoje a 30ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Operação Vício. Foram cumpridos mandados no Rio e em São Paulo. A Baixada Santista novamente foi incluída nas investigações, com buscas na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, por um empresário que trabalha no fornecimento de materiais para a Petrobras. Em pouco mais de 2 anos, a Operação Lava Jato, em suas diversas fases, já resultou em 160 prisões, 574 mandados de busca e apreensão, 105 condenações e 51 acordos de colaboração premiada. Uma jornada que, pelo que se observa, está longe de terminar. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o promotor Landolfo Andrade, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutor Landolfo, boa noite, obrigado por participar conosco. A delação premiada, ou o termo correto que seria colaboração premiada, ganhou, obviamente, muita evidência agora na Operação Lava Jato, principalmente. O que é, como funciona, quais são as regras e em que situações ela pode ser utilizada, doutor Landolfo? Boa noite, Irineu. Agradeço o convite. É uma honra estar aqui no seu programa e para falar de um assunto hoje que está tão em pauta, né, que é a investigação da Operação Lava Jato. Esse Instituto da Colaboração Premiada, ele foi melhor regulamentado pela Lei 12.850, de 2013. Ele permite que pessoas que estão sendo investigadas colaborem com as investigações, obtenham benefícios em razão dessa colaboração e, com isso, os operadores que estão à frente das investigações têm conseguido lançar essas investigações para patamares diferentes, né? A gente vê que o Ministério Público Federal, especificamente da Operação Lava Jato, ele tem produzido resultados fantásticos, juntamente com a Polícia Federal. Graças à colaboração premiada, doutor Landolfo, o senhor acredita que, por exemplo, as investigações não teriam chegado onde chegaram ou talvez tivessem tomado algum outro tipo de rumo sem a colaboração premiada? Com certeza não teriam, né? Esse instituto ele foi um importante reforço do sistema normativo de combate à corrupção. É um sistema complexo que envolve uma série de atos normativos, leis, e que com certeza ganhou um grande reforço no ano de 2013 com a melhor regulamentação desse Instituto da Colaboração Premiada. Mas eu já ouvi parlamentares, por exemplo, defendendo mudanças na colaboração premiada, doutor Landolfo. Isso é natural. Porque, de alguma maneira, eles acham que agora qualquer pessoa vai querer primeiro fazer a colaboração premiada, independente de qualquer coisa, e mais ou menos partindo por esse caminho. Eu quero fazer colaboração premiada antes de qualquer coisa. Qualquer pessoa que cometa um crime já vai chegar lá dizendo que quer fazer a colaboração premiada. Não é tão simples, Irineu. A colaboração premiada, ela, para ser formalizada, ela tem que atender uma série de requisitos. Sim. Tem que estar presente uma série de requisitos. Que devem ser comprovados depois, né, doutor Landolfo? Não basta também chegar lá e falar como um papagaio de uma maneira popular e depois não se comprovar nada do que foi dito. É um acordo que é feito entre os investigadores e o investigado. E se o investigado não cumprir a sua parte no acordo, ele não tem os benefícios. Chegou a acontecer, inclusive, agora na Lava Jato, acho, uma situação dessa. Sim, né? Um descumprimento recente. É natural que haja críticas a um instituto que tem trazido tantos problemas para quem se envolve em organização criminosa. Nós tivemos uma reação do sistema corrupto na Itália, quando houve a Operação Mãos Limpas. Então, é natural que haja a pretensão de reagir contra a Operação Lava Jato. O senhor acredita que a gente corre o risco de acontecer alguma coisa nesse sentido aqui? Porque lá, na verdade, os políticos também se mobilizaram para fazer uma grande mudança, né, na legislação. Corremos esse risco? O risco é real e iminente. Existe? Sim, nós tivemos, por exemplo, só para citar um exemplo, dia 18 de dezembro de 2015, a então presidente Dilma aprovou uma medida provisória que alterou a lei anticorrupção empresarial, que não tinha nem 2 anos de existência. E essa alteração, ela atingiu um ponto importante da lei anticorrupção, que é o acordo de leniência. Então, empresas que não poderiam firmar esse acordo de leniência nos moldes da legislação, na sua redação originária, passaram a poder celebrar esse acordo de leniência. Houve uma bagatelização desse instituto por uma medida provisória, aprovada no apagar da luz do ano passado. Tem projeto de lei para alterar a Lei 12.850 e para produzir o mesmo efeito nesse Instituto da Colaboração Premiada. Uma vez celebrada a colaboração premiada, nos termos do projeto do deputado Paulo Teixeira, do PT,
não vai poder mais haver busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, ou seja, interrompe a investigação, o que é um absurdo, e mais uma reação por parte de quem não tem interesse em que a investigação descubra a verdade. A verdade é essa. Gostaria que o senhor, já que o senhor tocou, né, no assunto leniência, que também queria abordar, fizesse um paralelo aí das diferenças entre o que é leniência e a colaboração premiada. A leniência é para empresas, no caso. Sim, se a gente tomar... O acordo de leniência, ele pode ser feito tanto com base na legislação do CAD, que protege o mercado das infrações contra a ordem econômica, e o acordo de leniência também pode ser feito com base na lei anticorrupção empresarial. Quando firmado com base na lei anticorrupção empresarial, ele atinge apenas as empresas. Então, com base na lei anticorrupção empresarial, somente as empresas vão celebrar o acordo de leniência. De outro lado, a colaboração premiada, ela é firmada com pessoas naturais, com pessoas físicas. São as pessoas que praticaram os crimes. Pessoa física, um exemplo é uma grande diferença. Prático, né? Desculpe interromper até. A Odebrecht faria leniência, a empresa, Sim. E o Marcelo Odebrecht, o presidente, faz colaboração premiada. É isso. É mais ou menos isso. Perfeito. Para as pessoas entenderem, é isso. Sim, basicamente é isso. Agora, apesar do nome colaboração premiada, esse prêmio não é uma impunidade, não é, doutor Landolfo? Não pode ser, né? Não pode ser. Agora, a lei, ela autoriza, inclusive, que haja o perdão judicial. Significa não aplicar nenhum tipo de sanção. E nós não tivemos ainda uma situação dessa consolidada, mas ela deve ser limitada às hipóteses em que a participação não foi tão importante e, ao mesmo tempo, a participação no esquema criminoso. E, ao mesmo tempo, essa pessoa deve ter colaborado de uma maneira importante, né? Deve ter informado a participação de outros investigados envolvidos no esquema, deve ter colaborado com o desenvolvimento e com o avanço da investigação, principalmente. Efetiva, com a apresentação de provas sobre fatos novos, não sobre fatos que já são do conhecimento dos investigadores. Essa foi a 30ª fase, né, da Operação Lava Jato. O senhor acredita que daqui para frente a tendência é que se aumente ainda mais esse campo de investigação, porque nós já estamos na 30ª fase, são 30, né, movimentos da Polícia Federal em relação a isso. Ou a Polícia Federal deveria agora se concentrar mais em investigar tudo aquilo que já foi apurado nessas 30 fases, porque senão também, de repente, nós vamos chegar aqui a um universo de acúmulo de informações e isso não vai terminar nunca, porque, né, me parece... Sim. Uma coisa gigantesca que está enraizada, lamentavelmente, né, principalmente no empresariado brasileiro. É mais importante agora, de tudo que foi acumulado, tentar verificar o que já foi acumulado e aprofundar as investigações nisso, ou continuar com essas fases e aí a coisa ir crescendo cada vez mais sem parar, doutor Landolfo? Veja, eu acredito muito na habilidade tanto dos procuradores da República como dos policiais federais que estão à frente da Operação Lava Jato. Eu penso que eles conhecem os limites deles de estrutura claro. De investigação e os avanços que estão acontecendo provavelmente estão dentro da capacidade deles de análise de dados e de apuração de provas. Com certeza já deve ser feita a triagem, eu não acredito que eles estejam investigando todas as informações que chegaram ao conhecimento deles, já deve ser feita uma triagem. E eu acho que o caminhar deve ser esse, dentro das próprias pernas deles. Eu acredito que eles devem estar fazendo isso. Né? A delação premiada está restrita hoje a praticamente os crimes de colarinho branco, que a gente costuma dizer. O senhor, por exemplo, defende que isso se estenda para outras áreas da criminalística, doutor Landolfo. Inclusive no livro que o senhor vai lançar agora, está para lançar. Queria que você falasse um pouquinho também a respeito do seu livro. O nosso direito penal aqui no Brasil... Tradicionalmente é um direito voltado para o litígio, né? Movimentar a máquina do judiciário, propor ação, oferecer a denúncia e ao final obter uma sentença condenatória. Me parece que a gente deve caminhar por uma mudança do sistema penal para ele ficar mais eficiente, né? Essa semana, por exemplo, eu estava fazendo uma audiência de um furto de uma bicicleta de R$200. E é uma audiência que movimenta toda uma máquina do Poder Judiciário, a estrutura da delegacia, da promotoria. Eu penso que deveria ampliar a possibilidade de, não apenas a colaboração premiada, mas transação penal. Transação penal. Hoje nós temos transação limitada às infrações penais de menor potencial ofensivo, aquelas cuja pena não ultrapassam 2 anos. Eu penso que a gente poderia avançar
para também permitir ao Ministério Público transações em outros tipos de infrações penais, para a gente para sobrar mais tempo para trabalhar com aquilo que realmente importa, né, os casos mais graves. Agora, a nossa cultura jurídica na área penal ainda é de litígio, de ação penal. Mas eu gostaria muito que houvesse um avanço nesse sentido. Você tocou no assunto do livro, Interesse Difuso Coletivo Esquematizado, que a gente está lançando a 6ª edição agora para a Editora Método. A gente trata do tema corrupção. A gente trata da questão do acordo de leniência, colaboração premiada, como esses acordos podem beneficiar também os agentes na área de improbidade administrativa. São temas que a gente enfrenta e aborda nessa obra. Agradecer aqui o promotor Landolfo Andrade, do Ministério Público de São Paulo, pela entrevista. Muito obrigado. Sucesso com o lançamento do livro também, doutor Landolfo. Quando lançá-lo, depois retorne aqui para a gente abordar um pouco mais a respeito especificamente da sua obra. Vai ser um prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez.